Eu estou aqui com um projeto bem simples, desenvolvido com o Next na versão 13, e eu executou o nosso comando npm run dev e abriu a nossa página inicial. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui nessa seção head, a gente tem os nossos metadados. Aqui nos nossos metadados eu tenho a description, que é a descrição aqui que representa a nossa página, e eu tenho o title, que representa o título da nossa página. Ele fica presente aqui na aba, na parte superior do nosso navegador. É o nome que vai aparecer aqui na aba da nossa página. Ele está presente simplesmente quando a gente exporta a nossa propriedade chamada metadados, metadata. Aqui dentro a gente tem um objeto e nesse objeto eu tenho várias propriedades. Uma das propriedades é o title e a outra é a description. A gente tem outras propriedades também. E quando a gente exporta e coloca um title e uma description, ela aparece aqui dentro da nossa tag head. Antigamente a gente criava um arquivo head.sx e ele tinha o mesmo comportamento. Na versão 13.2, essa versão aqui, 13.2 ou superior, já tem presente essa funcionalidade da gente exportar esse objeto. Então, exportando esse objeto, metadados, com as propriedades que você tem como disponíveis aqui dentro, ela aparece aqui presente no na nossa tag head. Então, aqui a gente pode perceber que tem o create next app, que é exatamente esse valor, e o generate by create next app. Se eu vier aqui e colocar custom e salvar, a gente pode ver que o nosso title mudou. Então, aqui eu posso trabalhar todos os metadados presentes nessa minha página. Como eu tenho uma página aqui, que é o layout.tsx, que está dentro de app, e o page.tsx, ele é a home da nossa página. Então, todas as páginas que forem criadas, todas essas rotas aqui dentro de app, se a gente não exportar esse objeto metadados, ele vai herdar essas configurações. A gente pode observar da seguinte forma: se eu vier aqui dentro de app e der um new folder e criar uma pasta chamada to-dos, aqui dentro de to-dos eu vou criar uma rota dinâmica, então eu vou colocar entre colchete id, e para criar a nossa página eu tenho que exportar o nosso arquivo page.tsx. Aqui eu vou fazer simplesmente export default function e vou exportar uma função simples, to-do page, e simplesmente dando um return div e um h1 to-do page. Então, eu estou exportando aqui uma página bem simples, só para a gente ter uma rota comum. E aqui, como eu estou trabalhando com uma rota dinâmica, eu vou exportar um objeto chamado params, e esse params ele vai ser do tipo params, que vai receber um ID. Aqui faltou mais uma chave. Então, beleza. Aqui eu consigo pegar o meu params.id. É esse valor que vai receber aqui dinâmico. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Se eu simplesmente deixar minha página desse jeito, eu posso fazer isso. E agora eu colocar aqui barra todos barra 2, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai cair nessa minha página. Se a gente vier no elemento head, ele vai estar aqui com o custom create next app e o generate by create next app. É exatamente o que está presente aqui no meu arquivo layout.tsx. Então, essa propriedade, esse objeto, eu posso exportar ele tanto dentro do meu layout.tsx quanto dentro do meu page.tsx. Como esse layout.tsx está no nível mais alto da minha pasta app, ele propaga para todas as rotas que estão abaixo desse layout.tsx, inclusive esse to-dos id page.tsx. Só que eu poderia vir aqui dentro do meu page.tsx e exportar aqui o meu próprio metadados aqui da minha página to-dos. Então eu posso colocar aqui custom to-do e eu posso colocar aqui to-do como description. Se eu voltar aqui na minha aplicação, a description passa a ser to-do, exatamente o que está presente aqui, e meu title vai ser custom to-do, assim como a gente está vendo aqui o nome da minha aba. Só que a gente está trabalhando aqui com uma rota dinâmica. Então eu teria que ter os meus metadados dinâmicos. Como que eu posso trabalhar isso? Então imagina o seguinte, eu tenho aqui uma função async function getToDo. Eu estou passando o getToDo
como parâmetro um ID, e aqui eu estou buscando do JSON Placeholder. Isso aqui é uma API mocada, só para a gente pegar os dados como exemplo. Então aqui eu estou fazendo o quê? Buscando o meu to-do, recebendo como propriedade aqui do meu parâmetro o ID, pegando os dados, dando um JSON nele e retornando esses dados. Então eu posso vir aqui embaixo agora const to-do, recebe await, então eu passo aqui ser async, get to-do. Estou dando get to-do, eu posso passar o params.id. Então aqui embaixo eu posso substituir isso aqui to-do.title. E se eu vier nessa URL aqui, o que a gente tem dentro dessa URL? Que é do meu JSON placeholder to-dos. Ele tem o title. Então estou buscando aqui o meu title, que é exatamente esse título aqui. Se eu salvar aqui agora e voltar aqui na minha aplicação, ele está buscando aqui o título e colocando no conteúdo da minha página. Então, eu estou buscando get to do, aqui é um server-side component, e estou buscando esse dado e renderizando ele aqui na minha página. Só que aqui eu estou falando de metadados dinâmicos. Aqui eu tenho um estático. Como é que eu transformo isso em dinâmico? Aqui na documentação, deixa eu expandir um pouco, no final aqui do minha sidebar na lateral, metadata. Esse metadados ele está presente na versão 13.2 ou superior, e se você estiver usando a versão anterior, você tem que remover esse arquivo head.js ou .ts, que não vai ser mais utilizado. Então aqui a gente tem tanto estático, o objeto metadata, quanto dinâmico. Então no nosso caso, a gente quer dinâmico. Então ao invés disso daqui, eu vou exportar. Então toda vez que o next lê a nossa página to-dos dinâmica ID, ele vai chamar essa função generate metadata. Aqui ele está passando params e search params. Eu vou passar simplesmente o params, vou copiar essa mesma tipagem que eu tenho aqui embaixo, e aqui eu vou fazer a mesma forma, const to-do, await get to-do, e ao invés de eu exportar title, aqui eu vou vir aqui to-do.title. Então, ao salvar isso daqui, olha o que vai acontecer. Vou dar um refresh na nossa página. O meu title ficou dinâmico. Então, se eu vier aqui agora e mudar de 2 para 3, meu título mudou. Então, cada vez que eu acesso uma rota dinâmica, ele vai mudando o meu título. E aqui a gente tem diversos metadados, que a gente pode trabalhar o SEO, então a gente pode indexar a nossa página, então a nossa página vai estar mais bem ranqueada, uma forma mais simples de ser selecionada em algum mecanismo de busca. Por exemplo, no Google, se você trabalhar bem essa parte aqui de metadados, você consegue indexar melhor a sua página e ela vai ser mais bem ranqueada num caso de uma pesquisa no mecanismo de busca, por exemplo, o Google. Então aqui a gente pode observar que o meu get-to-do está sendo executado tanto aqui quanto aqui em cima. O que acontece? O Next ele trabalha isso de forma inteligente, então ele mantém o cache. Então quando eu acesso aqui o meu get-to-do, ele mantém o cache e utiliza o cache no meu generate metadata. Então isso a nossa página fica tanto customizada, essa parte de header, quanto otimizada. Se a gente voltar aqui na parte de documentação, tem a parte de generate metadata, e aqui um pouco mais para baixo tem exatamente o que a gente fez, só que aqui eles estão usando o get product. Então a gente pode observar que quando você busca dados, a resposta é cacheada. Então você mantém o cache dessa resposta e é reutilizada entre os dois, tanto generate metadata quanto a página server component a seguir, que é no caso essa nossa página aqui. Esse cache é bem interessante, que a gente não precisa ir duas vezes, no caso aqui, ao nosso endpoint. E a gente pode ver que, por default, a gente tem esse metadados aqui, esses metadados, e a gente tem outras propriedades também. Se eu vier aqui um pouco mais para baixo, eu posso usar todas essas propriedades aqui, inclusive o Open Graph. Então, quando você pega o link da sua aplicação e compartilha ele com uma pessoa, ele utiliza esse Open Graph aqui. Então, quando você compartilha e nesse link aparece uma imagem e a descrição,
é exatamente esse Open Graph aqui. Então é bem interessante, a gente pode trabalhar tanto da parte estática quanto da parte dinâmica, considerando isso na versão 13.2 ou superior.